Nós te cantamos, ó Filho bem amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. Povo de paz, na Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estão presentes na nossa Assembleia o Centro Comunitário de Solidariedade e Integração da Diocese de Braga, a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana de Lisboa, a Associação para o Desenvolvimento Rio de Moinhos, Porto, Obra Diocesana de Promoção Social Porto e Paróquia Rio Moinhos, Porto. Estamos a celebrar no santuário a missa própria votiva deste ano jubilar, deste ano santo. Disponhamos o nosso coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, começando por reconhecer que nem sempre nós vivemos em santidade e justiça na presença de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que na plenitude dos tempos enviastes ao mundo o vosso Filho como Salvador, concedei-nos, vos pedimos, que na nossa peregrinação terrena sejamos iluminados pelo seu mistério pascal. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos infelizes, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos. Desculpem. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém morre por um justo. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito maior razão seremos por ele salvos da ira divina. Se na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito maior razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, cantarei eternamente. Encontrei David, meu servo, ungi-o com o óleo santo, e estarei sempre a seu lado, e com a minha força o sustentarei. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, cantarei eternamente. A minha fidelidade e bondade estarão com ele. Pelo meu nome será afirmado o seu poder. Ele me invocará, vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, cantarei eternamente.
Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Meus irmãos, minhas irmãs, o lema deste ano jubilar, todos o conhecemos, Peregrinos de Esperança. E era sobre ele que hoje eu queria um pouquinho meditar, refletir convosco e para vós. Peregrinos somos todos. Neste mundo não temos morada permanente. Quem pensa que aqui vai ficar para sempre, anda enganado, anda iludido. Todos sabemos que a nossa vida neste mundo acaba. E por isso somos peregrinos, somos gente que está de passagem, que não ficará cá para sempre. Mas peregrinos somos de quê ou de quem? Mesmo para quem não acredita, isto aplica-se. O ser humano, em última instância, é peregrino do céu. É peregrino do paraíso, da pátria eterna. O pai dos crentes, Abraão, vive como um peregrino, precisamente, em demanda da terra que Deus lhe prometera que havia de dar. E nós, como crentes, somos peregrinos do céu. A Virgem Mãe veio aqui e perguntou-lhe a Lúcia, em nome dos outros,
de onde é que ela disse que era do céu, e logo eles começaram a dizer, ó Senhora, e nós também vamos ir para o céu? Somos peregrinos do céu. E em definitivo, somos peregrinos de Deus, porque o céu é a vida em Deus e com Deus na comunhão de todos os santos. O céu é isso. E o nosso coração é peregrino em definitivo de Deus. Santo Agostinho expressou isto de uma forma muito bela. Fizestes-nos para vós, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em vós. Só em Deus nós encontramos descanso, encontramos repouso. Enquanto não estamos em Deus, somos sempre peregrinos. O nosso coração não está planificado, não está em paz. O Papa Bento XVI disse isto com outra imagem que me parece muito bela. Deus é o lar do homem, do ser humano. Deus é o nosso lar. É nele que nós nos encontramos plenamente. Então, somos peregrinos de Deus. Somos peregrinos do céu, da plenitude da vida, da alegria e do amor e da paz. Para sermos nós, cristãos, neste mundo, peregrinos de esperança, ou seja, peregrinos que comunicam esperança ao mundo, tão necessitado dela, precisamos primeiro de termos sido, ou de continuarmos a ser, peregrinos da esperança. Porque a esperança plena do ser humano é Deus. Ele é, de facto, a nossa esperança. Se eu não sou alguém que antes de mais se faz peregrino do Senhor Jesus, peregrino de Deus, que busca Deus na sua vida, não posso ser peregrino de esperança, a não ser peregrino de pequeninas esperanças, mas não da grande esperança que é Deus, que é o Senhor Jesus. Porque é por Jesus que nós temos acesso ao paraíso, à vida eterna, ao reino de Deus. A nossa esperança, portanto, de peregrinos é Cristo Jesus. E esta nossa esperança não nos engana, não nos ilude, como começamos por escutar São Paulo dizer-nos na carta aos Romanos. A esperança não engana, a esperança da fé cristã não engana, não é uma ilusão. Não estamos à espera de uma utopia irrealizável. E a utopia que nós buscamos é o reino de Deus, lá onde já não haverá nem lágrimas, nem dores, porque estaremos plenamente felizes na comunhão uns com os outros em Deus. A esperança cristã não me engana, e porquê? Diz São Paulo. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O coração que toma consciência do amor de Deus sabe que a sua esperança, a esperança da vida eterna, a esperança da plenitude de vida e de felicidade, não é uma ilusão. Não é uma ilusão. E começa já aqui. Não começa só lá, quando chegarmos ao reino de Deus, definitivamente. Começa já aqui, porque se o amor de Deus habita o meu coração, eu vivo já nesta certeza e nesta esperança. A esperança é como uma âncora firme, daí o símbolo da âncora que aparece no logotipo deste ano. Uma esperança firme, como uma âncora que mantém o barco na agitação do mar, sem que ele se desvie, sem que ele se afunde também. A certeza de que sou amado por Deus é que é a garantia da esperança que eu tenho como crente no meu coração. E porque é que esta esperança que se funda no amor de Deus é firme como uma âncora inabalável?
porque Deus já demonstrou o seu amor por nós, como diz São Paulo nesta carta aos Romanos. E demonstrou não quando eu era perfeito, não quando eu era já santo. Deus demonstrou o seu amor para comigo, diz-nos São Paulo, 3 adjetivos nada simpáticos, mas que acertam em cheio. Quando eu era ímpio, ou seja, uma pessoa sem afeição a Deus, fraco, quem é que é forte? Vejam, o vírus do Covid, quem é que é forte? Ninguém. Quando nós éramos ímpios, fracos, pecadores e seus inimigos, foi quando Jesus morreu por mim e assim me reconciliou, fez as pazes do meu coração com Deus e do coração de todo o ser humano. Deus demonstrou assim, Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, meus irmãos e minhas irmãs, deixemos que o amor de Deus cale fundo no nosso coração, porque é esse amor que nos dará a alegria de viver já neste mundo e nos fará ser, de facto, peregrinos de esperança, homens e mulheres que comunicam esperança e alegria de viver ao nosso mundo. Temos na nossa celebração eucarística 2 casais que celebram bodas de Diamante, José Augusto e Maria Lopes, e bodas de ouro, José Duarte e Palmira Rodrigues. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos todos ao Senhor no íntimo do vosso coração. Faço a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Podem entrar. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Santuário, este terço, que é do centenário das aparições, comemorativo do centenário das aparições. Certamente que o já rezais todos os dias, que ele não seja uma relíquia na casa de ninguém, mas que seja algo que nós, ouvindo o apelo da Virgem Mãe, que me pediu que rezássemos todos os dias pela paz no mundo, o rezemos com amor e gratidão. Ao
Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. O Senhor da vida e da história dá à humanidade peregrina no tempo a ajuda do Espírito para que possa descobrir o caminho do bem para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Invoquemos o Pai do céu com firme esperança, cantando. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Pela paz e unidade de todas as igrejas, pela benevolência de Deus para conosco e pela salvação das nossas almas, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por este santuário e por toda a Igreja Católica e Apostólica, de uma extremidade à outra da terra, para que neste ano santo se renove no encontro com Cristo vivo e irradie a esperança viva que a habita, oremos. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que trabalham na Santa Igreja de Deus, pelos que se lembram dos pobres e aflitos, dos idosos, dos doentes e dos estrangeiros, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por aqueles que levam uma vida cristã na virgindade ou no matrimónio, pelos pais e mães de família e pelos seus filhos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que vivem longe de seus lares, pelos que não têm casa nem trabalho e pela libertação dos que estão presos, oremos. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Pelos fiéis cristãos abatidos ou em provação, pelo regresso dos que se afastaram e pelo repouso dos irmãos defuntos, oremos. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Pelos nossos irmãos aqui presentes, pelos que neste momento rezam conosco e por aqueles que nos pediram que os lembrássemos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Ouvi, ó Pai, a nossa oração. Fazei que todo homem vos conheça como o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos.
esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor das mãos esse sacrifício, para a honra e glória do Senhor, nosso bem precioso Santo Cristo. Os dons que trazemos ao vosso altar, Senhor, na celebração festiva deste ano santo, vos sejam agradáveis para podermos participar na vida eterna do vosso Filho, que nos libertou da morte, assumindo a nossa condição mortal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente a nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele é o vosso Filho, que gerado antes de todos os séculos, entrou no tempo, nascendo da Virgem Maria. Ungido pelo Espírito Santo, anunciou em vosso nome um ano de graça, a consolação aos aflitos, a liberdade aos oprimidos e a salvação e a paz a toda a humanidade. Ele é, de facto, a única e verdadeira esperança que, excedendo toda a expectativa, ilumina todos os séculos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor.
Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também de todos os outros nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Como peregrinos de esperança, rezemos cheios de fé e confiança, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres
Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a Abraão, nosso pai. Abraão, a sua descendência para sempre. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Espírito do Senhor está
Oremos. Santificai-nos, Senhor, por esta participação na vossa mesa e estendei a todos os povos, pelo ministério da Igreja, a salvação realizada por Cristo na cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Fazemos juntos a oração de consagração a Nossa Senhora de Fátima. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti e a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sic ut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Vinde, Senhor, em auxílio dos fiéis que vos suplicam, e defendei os que põem toda a sua esperança na vossa misericórdia, para que sigam firmemente os caminhos da santidade e, obtendo o necessário para a vida temporal, alcancem a promessa da herança eterna, por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a todos vós, incluindo os que nos acompanharam através da TV Canção Nova, continuação de um santo dia, e para os que estáis aqui, de uma santa peregrinação também. Sejamos mensageiros de esperança, levando o amor de Deus no nosso coração. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.